A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, que você esteja disposto para mais um dia. O final de semana está chegando, né? Então isso dá uma aliviada, dá uma desestressada no nosso eu, no nosso íntimo, sabendo que amanhã a gente pode estar livre para poder acordar um pouquinho mais tarde, ou não, né? Tem pessoas que tem um reloginho biológico ali que não deixa ele acordar mais tarde de jeito nenhum, mas é um dia que ele pode relaxar, pode se cuidar, fazer as suas coisas, não é? Então, mas glorifique ao Senhor, mesmo que você esteja passando por algumas dificuldades, por perseguições, por atribulações. Jesus nunca disse que seria fácil. E se você está sendo perseguido, glorifica ao Senhor, porque é sinal de que você está fazendo a coisa certa. E mesmo que você nem esteja nos caminhos do Senhor, se algo está incomodando, se as pessoas se levantam contra você, pensa que isso daí pode ser o brilho do Espírito Santo dentro de você. Isso já incomoda muita gente. E busque no Senhor aquilo que Ele quer para a tua vida, tá bom? Às vezes tem algo dentro da gente que nos incomoda, um vazio que a gente não sabe explicar. Mas é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Vamos dar um pulinho lá em Jó? Jó, no capítulo 2. Eu vou ler somente os 3 versículos. Tá? Jó, capítulo 2, 3 versículos, do 8, o 9 e o 10. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com os teus lábios. A maioria aqui das pessoas já ouviram falar de Jó, né? Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Esse é o primeiro versículo do capítulo 1 que Deus descreve Jó, né? E Satanás, um dia passeando entre os filhos de Deus, que a gente entende que são os anjos, né? Chegou perto do Senhor, chegou ali junto e Deus perguntou: viste? O próprio Deus perguntou: viste? E Jó ali fez Aí Satanás pegou também. Se eu dar tudo do bom e do melhor para ele, que vocês já sabem. E Deus falou: pode tocar, toca, eu te dou ordens para tocar. E aí vieram os sabeus e levaram os bois e as jumentas e mataram a fio da espada os moços, que eram os servos que cuidavam daqueles animais. Depois veio o fogo do céu e destruiu as ovelhas e também os moços que estavam cuidando, apacentando as ovelhas. E depois 3 bandos dos caldeus vieram e levaram o restante dos animais, que eram os jumentos, e também mataram o fio da espada aos servos deles que cuidavam dos camelos. E por último, todos os filhos estavam reunidos na casa do primogênito, e isso é bem específico em dizer, e veio um vento, deu nos 4 cantos da casa, e a casa toda veio abaixo e matou todos os filhos de Jó. Ou seja, os bois tinham ido, os animais tinham ido, os servos tinham ido, mas os filhos, os herdeiros ainda estavam. Mas aí veio a última notícia, o grande finale, o golpe. E depois que Jó recebeu a notícia que os filhos tinham ido embora, ele rasgou e se humilhou perante o Senhor. Mas Satanás, ainda não satisfeito com isso, porque ele continuava com saúde, ele podia correr atrás daquilo que ele tinha, dos bens, de trabalhar, de ir a algum lugar, de poder ir e vir,
para poder negociar, porque ele era um homem mais rico da sua cidade naquela época, né, da localidade, ou sequer talvez até de toda aquela terra de Uz. Então Jó tirou, então Satanás veio até o Senhor novamente e falou. Ele ainda está bem, está com saúde, então. E Deus pegou e permitiu, toca nos ossos e na carne, mas deixa-o vivo. E Satanás tocou em Jó. E lhes subiram chagas, eles estouraram chagas, desde a planta dos teus pés até a tua cabeça. Tanto que ele não conseguia nem se coçar com as mãos, ele tinha que se coçar, pegar algo para poder ajudar a se coçar. E era maligna. Então entende-se que Jó fedia, que a carne dele apodreceu. E ele foi todo tomado, sem conseguir andar, sem conseguir negociar, sem conseguir se apresentar às pessoas. Porque a gente sabe que naquela época, quando as pessoas ficavam doentes, elas ficavam separadas, né? E ele ali, praticamente, ele estava um leproso. E ele não podia chegar perto de ninguém, de jeito nenhum. Ou seja, ele não podia procurar um trabalho, ele não podia negociar absolutamente nada, ele já não tinha como iniciar a tua vida. E provavelmente nem comer ele podia. Porque aquelas chagas tomou ele todo. E aí a sua mulher falou, só tem que fechar os olhos. Só tem que fechar os olhos, só lhe resta fechar os olhos. Mas mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor, ele não reclamou, ele não colocou a culpa no Senhor. Ele podia até não entender o que estava acontecendo, porque ele não entendia, ele não sabia. Ele sacrificava pelos filhos dele, antes dos filhos dele pecarem. Ah, Senhor, perdoa meus filhos, eles estão lá festejando, eu não sei o que eles estão fazendo. Ele sacrificava, estava o tempo todo perante o Senhor. E com certeza ele não entendia o que aconteceu. Tanto é que nos capítulos você vai lendo todo o livro de Jó e você percebe isso. Chegou um dia dele até se amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. E a gente pode julgar Jó? Não. Por muito menos a gente para de caminhar. Por muito menos a gente se deixa ficar numa cama. Né? Hoje as mulheres costumam falar que os homens são muito moles, eles ficam, né, pegam resfriadinho e não fazem nada, ficam reclamando de tudo, qualquer dorzinha. A mulher é muito mais resistente à dor do que um homem. Para uma mulher realmente se jogar numa cama, ela tem que estar muito mal, muito mal. Dias desses, quando eu tomei a vacina, eu fui acometida, né, de reação, tô com febre, com dor de cabeça. Não fui para o trabalho no escritório, né, porque eu tenho que viajar todos os dias. Mas fiquei em home office. E eu trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite. Essa semana também não estou bem, né, apresentando febre, dor de cabeça, garganta ruim. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor. E o homem? É engraçado, gente. Desculpa, é muito engraçado o homem quando fica doente. Muito engraçado. Porque parece... É pior do que uma criança. Uma criança ainda luta, né, contra a doença porque ela não quer ficar mole. Para uma criança poder amolecer, né? Para você ver um filho ser uma criança assim, caidinha. Porque o negócio tem que estar muito ruim pro lado dela. Mas o homem não. É muito engraçado. E aí você vai lá em Jó. Aí você vai lá em Jó e você pensa, era para ele ter se largado, ele mesmo ter querido morrer. E quando ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, tadinho, gente. Mas ele questionou, ele tentou entender, mas ele não pecou contra o Senhor. Ele não pecou contra o Senhor e quando seus amigos, né, que diziam que eram seus amigos, vieram e o acusaram de pecar,
porque antes ele que ensinava, ele era um bom exemplo para as pessoas, e quando as pessoas viram ele daquela forma, só pode ter pecado muito contra o Senhor. E assim acontece na minha e na tua vida. Assim acontece. As pessoas, se as pessoas não veem a gente no auge, se não vê a gente em cima, a gente está na igreja, então tem que ter tudo do bom e do melhor. Deus tem tudo do bom e do melhor para mim e para a tua vida. Mas nós passamos pelo crivo do processo. E para ter, nós precisamos perder. E assim foi com Jó. Tudo que Satanás tocou, tudo que Satanás tirou dele, Deus deu em dobro. Tanto é que lá no último capítulo fala que filhas não tiveram filhas mais formosas, mais bonitas do que as filhas de Jó. Pensa numa coisa dessa. E tudo o Senhor devolveu para Jó em dobro. Então, se ele era um homem já considerado mais rico daquela época, ele ainda ficou muito mais rico. E até hoje, nós estudamos, nós temos a vida de Jó como um exemplo para nós. A gente, às vezes, tem gente que fala, eu tô passando a prova que Jó passou. Para. Para. Desce. Porque até hoje, uma pessoa que tem um único filho fala que se esse filho morrer, ele não vai ser nada na vida. Ele não quer mais viver. Eu conheço uma irmã que perdeu 2 filhos. E ela tá numa depressão e não consegue se levantar. Tá lutando, mas ela tá lutando. Ela tá lutando. Tem dias que tá difícil para ela, mas ela tá caminhando. Conheço outras pessoas também que se abateram demais. Tem uma pessoa, né, eu tenho uma amiga lá em Guadalupe. A mãe, ela perdeu um irmão, né? A mãe perdeu um filho. E ela se deixou. Ela não tem mais alegria no rosto dela, já é uma senhora. E ela perdeu a alegria de viver. E ela tem outros filhos. Mas ela chora até hoje por aquele filho que se foi. E não consegue agradecer ao Senhor, não consegue sorrir, não consegue se largar daquela amargura da tristeza por causa dos seus outros filhos. A minha avó teve 12 filhos. A Guiomar se foi. A Guiomar, se estivesse viva, estaria com 53 anos, um ano mais velha do que eu. E ficou com 11. E aí Deus levou um tio meu, né? E um outro se afastou dela, né? O Johnny se foi. E um se afastou e não ia visitá-la, mas estava em vida. E quando a gente estava lá reunido, ela ficava chorando. Porque era como se ela tivesse perdido aquele filho que ele tinha virado as costas para ela, por causa de um problema familiar lá. Bens. Coisas materiais. Mas enfim, a casa toda reunida. Né? Ela tinha uns 30 netos, bisneto nem se fala. A casa cheia de estrelas. E ela triste, reclamando por causa daquele filho que não estava ali. E às vezes a gente não tem o que a gente quer, não pode comprar uma roupa que a gente quer, quando a gente quer, na hora que a gente quer. Às vezes tem que comer um ovo, uma calabresa, uma mortadela frita. Ui, gente, mortadela no feijão, coisa deliciosa, né? E reclama. Tá com uma doença, reclama. Às vezes a gente passa por determinados processos que a gente não entende. E a gente sempre questiona o Senhor. O porquê a gente está passando por aquilo. E ontem eu recebi um vídeo do Thiago Brunet, onde ele falava sobre a dor. É um vídeo motivacional. Se a gente não passar pela dor, a gente não se aproxima do Senhor.
É no meio do caos que a gente conhece verdadeiramente quem é Deus, porque a gente reconhece que a gente não é absolutamente nada, que nós somos ninguém, que se não fosse as misericórdias do Senhor, o amor, a graça, nós não estaríamos aqui. Nós não passamos de um bolo de carne. Desobedientes, prepotentes, vaidosos. Desse jeito. Desse jeito. Somos tão bonitos, né? Temos uma formosura, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas só o Senhor sabe o que se passa no meu e no teu coração. Desse jeito. E Deus tem batido a nossa porta todos os dias. Todos os dias. Nos mostrado quem é o caminho, quem é que nos leva até Ele, o que é que nós precisamos fazer. E a primeira coisa é nos despir de nós mesmos e reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. E Jó já sabia disso. Tanto é que depois que os amigos dele o acusaram bastante, o que ele falou? Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre essa terra. E o nosso Redentor vive. Então pensa na graça que você tem vivido e as dificuldades pelo qual você tem passado. E se você tem passado, glorifica ao Senhor e busque nele a sabedoria daquilo que Ele quer para a tua vida. E busque nele força, porque é só Ele que nos dá força, é só Ele que nos impulsiona, é só Ele que é capaz de nos dar paz em meio à tempestade. E quando nós buscamos e fazemos aquilo que é certo para o Senhor, nós ficamos em paz. Aí você vai falar, eu não sirvo ao Senhor, estou em paz. Tem também isso, né? Porque o sol nasce para justos e injustos, para fiéis e infiéis. Deus nos dá uma chance a cada dia. E Ele vai abençoar tanto a você que não é servo, quanto a mim que sou servo. E às vezes o ímpio, que não é servo, vai ter muito mais. E é muito mais rico do que eu vou ter. E as pessoas vão olhar para mim, você não serve ao Senhor? Só que eu não amo o Senhor pelo que Ele é e nem pelo que Ele pode. Quer dizer, eu amo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. A minha vida, o meu lugar não é aqui. Eu estou aqui, mas não é essa a promessa que eu tenho. A promessa que eu tenho é de poder passar a minha vida aqui em terra e a minha eternidade na presença do Senhor. Você sabe por que Jesus sofreu tanto? Você sabe qual foi a maior dor de Jesus? Por que Ele conseguiu suportar a dor da carne? Por mim e por você. Mas a maior dor do Senhor, Jesus, foi quando Deus teve que virar os olhos para Ele naquela cruz. Por Ele ter se tornado maldição para a minha e para a tua vida. E para que nós estivéssemos aqui hoje com a chance de ter uma vida melhor. De passarmos sim pela dor, de passarmos pela perseguição, pela aflição. Mas termos a alegria de tê-lo dentro de nós, em nós, Ele e o Pai dele, como Ele falou lá em João. Que só crendo e abrindo o coração para Ele
e o Pai fariam moradas em nós. Mas isso é uma escolha. Eu escolho ter Deus, ter Jesus dentro de mim. O Senhor sempre quis estreitar os laços entre o homem. Lá com Adão, ele ia todos os dias conversar no Jardim do Éden com Adão, todos os dias. Com Moisés ele falava. E assim ele quer fazer comigo e com você. Quer estreitar. Quer estreitar os laços. Ele quer ter intimidade com a gente. E para ter intimidade com o Senhor é um processo doloroso. É um processo de busca, de negação de nós mesmos. De deixar Ele no controle das nossas vidas. E Ele nos dá todas as diretrizes para isso. Mas isso é uma escolha minha e sua. É uma escolha minha e sua. E Deus fala, você tem a vida e a morte. Escolha a vida. E quem é a vida? Só tem uma. Só tem um caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos nós estamos tendo hoje a chance de conhecer ao Senhor e de aceitarmos o seu convite, de abrirmos a nossa casa para Ele, o nosso coração, a nossa alma, para que Ele possa fazer morada na nossa vida. Porque a palavra dele diz, aquele que não participa da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Então, é reconhecer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho condições de viver sem o Senhor. Descer as águas, porque foi isso que Jesus nos deu o exemplo, lá com João Batista. E depois ele ceiou com os seus apóstolos nos ensinando. E aqueles que não participam, aqueles que não têm condição de congregar, de amar ao Senhor, não escolhe amar o Senhor, de amar o teu próximo, porque congregar, estar numa congregação é isso. É suportar uns aos outros. Com os nossos defeitos ou não. Onde tem humano vai ter problema. E se a gente olhar para nós, para o humano, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se nós vamos congregar, se nós vamos para uma igreja, a gente vai para poder adorar. E que nós possamos adorá-lo de todo o nosso coração, porque quando a gente está no mundo, a gente passa noites em boate, passa a noite em barzinho, passa a noite bebendo dentro de casa. Mas quando a gente vai servir ao Senhor, 2 horas, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, torna-se enfadonho. Não é mesmo? É tão difícil, porque vai contra a nossa carne. Então luta contra a tua carne e alimenta o teu espírito, porque é uma luta constante de carne e espírito. A palavra diz, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E aos que estão de pé, cuide-se para que não caia. É uma luta constante, vigiai e orai. Outra vez digo, vigiai. E se você acha que você está passando uma prova do jeito que Jó passou, vai ler o livro, vai meditar na palavra. Porque isso que você está passando aí é fichinha. É fichinha. Tá bom? Mas eu não estou aqui para julgar, não. Mas seja uma luta grande ou não, busque força no Senhor. Porque tem lutas que são realmente grandes, a gente sabe disso. Outras não. Outras é mais o nosso eu, é mais a nossa vontade de fazer com que aquilo acabe, de que a nossa vontade esteja à frente de tudo, que seja de como a gente quer. E não é assim. E não é. Porque quando o Senhor tem promessa na minha e na tua vida, a promessa dele vai se cumprir. Mas saiba que você é o único que pode abrir mão disso. Você. E quando a promessa está muito próxima de chegar até você, ela vai apertar.
Então fique esperto, porque ela vai apertar. Mas fique firme e busque no Senhor. Glorifique ao Senhor e fique firme. Fique firme. Fica. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia, por mais esse presente, meu Pai, que o Senhor nos dá. Muito obrigada, meu Pai, por nos lembrar o quão pequeninos nós somos e o quão dependentes nós somos do Senhor. O Senhor deixou, meu Pai, vários filhos do Senhor como exemplos para nós. Vários, Pai, que nos motivam, que nos incentivam a buscar a Tua presença, a estarmos na Tua presença, a buscarmos a força no Senhor, meu Pai. Pai, será que algum de nós aguentaria ser cerrado ao meio como Isaías foi? Algum de nós, meu Pai, conseguiria resistir hoje, meu Pai, ser jogado num tacho de azeite quente? Será que nós sairíamos vivos como João saiu? Será, Pai, que nós aguentaríamos estarmos numa arena e ver os leões começar a triturar os nossos irmãos do lado, sabendo que logo depois seríamos nós? Quantas pessoas se suicidam por perder os seus bens materiais? Quantas pessoas se suicidam até por problemas menores, mas é Satanás atacando a sua mente e ela não consegue. A voz dele vai crescendo tanto, porque ele perturba. Ele perturba. Se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem é perturbar. E se a gente não estiver, meu Pai, totalmente focados no Senhor, meu Pai, porque nós não conseguimos lutar contra ele, porque ele é muito forte e maior do que ele, somente o Senhor. E às vezes trilhando o teu caminho, meu Pai, fazendo tudo o que é certo, ele ainda vem, meu Pai, e pede o Senhor para se apresentar e tocar em nós. Mas quando nós estamos nas tuas mãos, é tudo permissão do Senhor. Quando a gente entrega a vida para o Senhor, é o Senhor que permite aquilo que vem até nós. Porque o Senhor sabe exatamente o quanto nós conseguimos e o quanto nós podemos suportar. O Senhor sabe. Que pai que não vai conhecer o teu filho? Que pai que não vai amar o teu filho? E o Senhor nos ama muito antes de nós o amarmos, meu Pai. Muito antes. E amor maior do que o Senhor não há. Cuidado maior, zelo maior, não há. Não há. E muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada pela graça de poder estar aqui hoje, agradecendo ao Senhor. Estar aqui de pé. Obrigada pelos livramentos que eu nem vejo, Pai, que nem chegam perto de mim. E aqueles que chegam, algum perigo que chega perto de mim, eu tenho certeza de que o Senhor, meu Pai, é por mim. E agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, Pai. E a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O sol pode estar queimando, mas eu estou à sua sombra. O mundo pode estar caindo, mas eu estou embaixo, meu Pai, das suas asas. Glorificado e exaltado é o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, pela vida de cada um, meu Pai.
pelos 79 inscritos, meu Pai, nesse seu canal, por aquelas pessoas que assistem, mas ainda não se inscreveram, pelas pessoas que aceitam, meu Pai, receber a Tua palavra, meu Pai, que dizem o amém, que mandam um coraçãozinho, mesmo que nem abram a Tua palavra. Mas um dia, meu Pai, um dia elas não poderão falar que elas não tiveram a chance de ouvir a Tua voz. Ninguém vai ter essa oportunidade, ninguém vai poder falar isso. Ninguém vai poder falar que não foi abençoado, mesmo aqueles que nem servem ao Senhor. Porque o Senhor também abençoa até aqueles que são maus, porque o Senhor é justo demais. O Senhor é muito justo, o Senhor é lindo demais. Mas eles não poderão falar que o Senhor não fez por ele o que o Senhor também fazia pelos seus filhos. Não fez. E que nós possamos, meu Pai, nos esforçar no Senhor e buscarmos sempre estar na Tua presença e buscarmos cada dia mais a Tua presença. Visita, meu Pai, o Teu povo. Visita, meu Pai, cada enfermo neste dia. Visita cada leito de hospital, meu Pai, cada leito nos lares. Visita, meu Pai, os cárceres, Senhor. Visita aqueles que o Senhor levou ali para dentro para poder tratar. E dê força, meu Pai, à sua família que está por fora e que fica preocupado porque não é um lugar bom. Mas às vezes a gente mesmo busca com as nossas próprias mãos. E é melhor nós estarmos dentro de uma cela do que já embaixo de 7 palmos, meu Pai. Sem a mínima chance de nos tornarmos pessoas melhores, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, dê sabedoria, meu Pai, a essa família que tem o seu filho no tráfico, que tem o seu filho viciado, meu Pai, seja nas drogas, seja na bebida alcoólica. Seu filho que está desviado, meu Pai, que está se prostituindo, meu Pai, que está no homossexualismo. Ah, Senhor da glória. E que eles possam pedir justiça, a sua justiça e não a misericórdia, não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor é justo. E quando nós pedimos a sua justiça, a gente dá legalidade para o Senhor trabalhar. Porque enquanto o Senhor usa de sua misericórdia, aquela pessoa tem livramento e continua a fazer tudo o que ela tem feito. Mas quando a gente pede justiça e se coloca na sua brecha, na posição, meu Pai, de soldados que somos, aí o Senhor age. Vai doer em nós, vai respingar em nós, mas nós precisamos continuar, porque é melhor que ele sofra um pouquinho aqui e assegure a sua salvação do que viver fazendo tudo que é de errado e passar uma